Oi, galera. Prestem bem atenção nesses vídeos que eu vou postar hoje, tá? Eu vou colocar a música Deus Não Está Morto em português na inicial do vídeo e em inglês no final, porque a partir de agora a gente só vai poder contar com Deus mesmo, de verdade. Prestem atenção, tá? Depois de Israel, talvez o Vaticano e talvez as Américas. Não é por nada que há alguns meses atrás, ou quase um ano, estava na costa brasileira um navio iraniano. Prestem atenção. Comecem a orar. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução perdida em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição, perdida em tua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não
يصطفيكم الله لنفسه ولدينه لتكونوا قاطرة الأمة لمرحلة الاستخلاف والأمن والتمكين، بل والفتوحات الدعوية والعسكرية التي ستفتح عواصم العالم بأسره. وعما قريب إن شاء الله ستفتح روما كما فتحت القسطنطينية ببشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت اليوم هي عاصمة الكاثوليك أو الصليبية التي أعلنت عداءها للإسلام وقامت بزرع إخوان القردة والخنازير في فلسطين ليمنعوا نهضة الإسلام من جديد، ستكون عاصمتهم نقطة متقدمة للفتوحات الإسلامية التي تنساح في أوروبا كلها، ثم تلتفت إلى الأمريكتين بل إلى أوروبا الشرقية، وظني أن أبناءنا أو أحفادنا سيكونون هم الذين يرثون جهادنا وتضحياتنا ليكون قادة الفتح منهم إن شاء الله. ونحن اليوم نزرع هذه البشريات في نفوسهم ونؤسسهم من خلال المساجد والمصاحف ومن خلال سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة الأولين والقادة العظام لهذه المهمة، مهمة إنقاذ البشرية من نار هم على شفا حفرة منها. Que preciso te ouvir com relação à conclusão que tiro aqui. Essa questão envolvendo o momento geopolítico e o Brasil estar alinhado com o Irã, recebendo aqui navios, né, não reconhecendo o Hamas como um grupo terrorista, alinhado com Putin, enfim, é um momento ruim, entendo, e certamente a pressão virá. E uma pressão que o Brasil não conhece até hoje. Qual é o peso dessa pressão de fato? Agora tem um ponto que eu queria tratar contigo, e certamente você conhece muito dessa história e pode nos ajudar a decifrá-la, que é o seguinte: inundar os Estados Unidos com droga, que era uma intenção ali daquela turma naquele momento, certamente não era simplesmente para ver o povo norte-americano drogado, era para fazer caixa, ter dinheiro. E esse dinheiro voltando para essa turma, muito provavelmente deve ter retroalimentado e abastecido campanhas eleitorais nesta América Latina, Caribe e América do Sul. E aí que a gente pode também ter, e eu estou chamando de um depoimento, uma participação explosiva do Cavadial, do ponto de vista de sacudir a esquerda e aí então a geopolítica na América do Sul, né, Elisa? Então, quanto a isso, tem uma informação muito importante que não foi veiculada em nenhum lugar, inclusive eu acho que vai ser em primeira mão aqui para a mídia brasileira. Uma informação muito séria. Veja só, as denúncias do Carvajal em relação aos governos latino-americanos receberem financiamento ilegal durante as suas campanhas eleitorais, essa denúncia ela foi comprovada, ou seja, surgiram provas dessas denúncias do Carvajal num outro país que não foi tão mencionado e que hoje detém informações importantíssimas sobre isso, que é o Ministério Público do Equador. O Ministério Público do Equador tem um organograma completo de como aconteciam estes financiamentos descritos pelo Carvajal. E eles aconteciam mediante um sistema chamado, que é um sistema, mas como é que eu vou dizer, uma organização que eles chamam de Fundo de Solidariedade. E este Fundo de Solidariedade, esse sistema para distribuir dinheiro para as campanhas eleitorais nos governos latinos, ele foi desenhado pela narcoditadura venezuelana. A Venezuela desenhou como isso funcionaria. E isso funciona segundo
as provas e a documentação que estão em posse do Ministério Público do Equador, funciona dessa forma que nós estamos acompanhando. O dinheiro da PDVSA vai para as campanhas eleitorais, foi para as campanhas eleitorais de partidos de esquerda. Acontece que todos os partidos de esquerda estariam numa sincronia para distribuir sistematicamente, contribuir, digamos assim, sistematicamente, dinheiro para as campanhas eleitorais num movimento contínuo. Então, isso se encaixa muito bem com as denúncias do Carvajal. Esse organograma que está em posse do Ministério Público do Equador mostra esse desenho e, principalmente, né, que é um sistema muito bem coordenado. Isso também se encaixa perfeitamente em outros movimentos muito suspeitos, digamos assim, que nós vimos recentemente, como o próprio envio de quê? De R$1 bilhão para a Argentina na véspera dessa eleição. Veja bem, como que foi enviado este 1 bilhão do Brasil? Foi por meio desses empréstimos aí, que não foi claramente dito que foi para a campanha eleitoral, mas que coincidiu exatamente num período antecessor, né, à data da campanha eleitoral. O desenho da Venezuela, esse organograma que está em posse do Ministério Público do Equador, ele mostra como a PDVSA é usada, o dinheiro é sacado da PDVSA para estas campanhas eleitorais. Isso é absolutamente ilegal pelo fato de que nenhum financiamento externo, né, pode financiar, então, pode patrocinar as campanhas eleitorais dos países. Então, este grupo que participa desse sistema está cometendo graves crimes internacionais. Elisa, If Israel just allowed the Palestinians to have a state of their own, there would be peace in the Middle East, right? That's what you hear from UN ambassadors, European diplomats, and most college professors. But what if I told you that Israel has already offered the Palestinians a state of their own, and not just once, but on 5 separate occasions? Don't believe me? Let's review the record. After the breakup of the Ottoman Empire following World War I, Britain took control of most of the Middle East, including the area that constitutes modern Israel. 17 years later, in 1936, the Arabs rebelled against the British and against their Jewish neighbors. The British formed a task force, the Peel Commission, to study the cause of the rebellion. The commission concluded that the reason for the violence was that 2 peoples, Jews and Arabs, wanted to govern the same land. The answer, the Peel Commission concluded, would be to create 2 independent states, one for the Jews and one for the Arabs, a 2-state solution. The suggested split was heavily in favor of the Arabs. The British offered them 80% of the disputed territory, the Jews the remaining 20%. Yet, despite the tiny size of their proposed state, the Jews voted to accept this offer, but the Arabs rejected it and resumed their violent rebellion. Rejection number 1. 10 years later, in 1947, the British asked the United Nations to find a new solution to the continuing tensions. Like the Peel Commission, the UN decided that the best way to resolve the conflict was to divide the land. In November 1947, the UN voted to create 2 states. Again, the Jews accepted the offer, and again, the Arabs rejected it. Only this time, they did so by launching an all-out war. Rejection number 2. Jordan, Egypt, Iraq, Lebanon, and Syria joined the conflict. But they failed. Israel won the war and got on with the business of building a new nation. Most of the land set aside by the UN for an Arab state, the West Bank and East Jerusalem, became occupied territory. Occupied not by Israel, but by Jordan. 20 years later, in 1967, the Arabs, led this time by Egypt and joined by Syria and Jordan, once again sought to destroy the Jewish state. The 1967 conflict, known as the Six-Day War, ended in a stunning victory for Israel.
Jerusalem and the West Bank, as well as the area known as the Gaza Strip, fell into Israel's hands. The government split over what to do with this new territory. Half wanted to return the West Bank to Jordan and Gaza to Egypt in exchange for peace. The other half wanted to give it to the region's Arabs, who had begun referring to themselves as the Palestinians, in the hope that they would ultimately build their own state there. Neither initiative got very far. A few months later, the Arab League met in Sudan and issued its infamous 3 no's. No peace with Israel, no recognition of Israel, no negotiations with Israel. Again, a 2-state solution was dismissed by the Arabs, making this rejection number 3. In 2000, Israeli Prime Minister Ehud Barak met at Camp David with Palestinian Liberation Organization Chairman Yasser Arafat to conclude a new 2-state plan. Barak offered Arafat a Palestinian state in all of Gaza and 94% of the West Bank, with East Jerusalem as its capital. But the Palestinian leader rejected the offer. In the words of U.S. President Bill Clinton, Arafat was here 14 days and said no to everything. Instead, the Palestinians launched a bloody wave of suicide bombings that killed over 1,000 Israelis and maimed thousands more, on buses, in wedding halls, and in pizza parlors. Rejection number 4. In 2008, Israel tried yet again. Prime Minister Ehud Olmert went even further than Ehud Barak had, expanding the peace offer to include additional land to sweeten the deal. Like his predecessor, the new Palestinian leader, Mahmoud Abbas, turned the deal down. Rejection number 5. In between these last 2 Israeli offers, Israel unilaterally left Gaza, giving the Palestinians complete control there. Instead of developing this territory for the good of its citizens, the Palestinians turned Gaza into a terrorist base from which they have fired thousands of rockets into Israel. Each time Israel has agreed to a Palestinian state, the Palestinians have rejected the offer, often violently. So if you're interested in peace in the Middle East, maybe the answer is not to pressure Israel to make yet another offer of a state to the Palestinians. Maybe the answer is to pressure the Palestinians to finally accept the existence of a Jewish state. I'm David Brog, Executive Director of the Maccabee Task Force for Prager University. É mais ou menos o que o professor Avi falou. Eu queria entender esse antissemitismo, que para as pessoas que não entendem significa ódio, ela começou por conta da religião, passou pelos povos, mas qual... O senhor falou em 4 pilares, então, na real, no coração de vocês, qual a real razão do antissemitismo? Qual? Interessante, antes de responder a sua pergunta, sobre o que ele falou. Acusar Israel de genocídio é uma utopia, sendo que as forças do exército israelense, qual é a nomenclatura? Forças de defesa de Israel. Ou seja, Israel hoje, nesse exato momento, está se defendendo de uma guerra que não começou. Precisa terminar para o bem de toda a humanidade, para que o terrorismo não se alastre, para que Israel continue existindo, para que Israel continue sendo uma nação soberana. Israel tem o seu direito de se defender de terrorismo, principalmente. Mas, sobre o que ele falou, que dentro de Israel se promove pautas construtivas na área da ciência, não só isso, Israel é a única democracia do Oriente Médio. Sim. Israel é um lugar onde todas as religiões podem conviver em paz. Israel é um lugar onde a democracia prevalece. Do outro lado, um homossexual é apedrejado. Os terroristas estupraram mulheres, queimaram pessoas vivas, não dão o valor à vida que o povo judeu tem como bandeira, igual ele bem citou, que todo aquele que salva uma vida salva o mundo. E esse ódio contra o povo judeu, ele não é de hoje. Ele sempre existiu e sempre se procurou justificativas e argumentações para que ele possa ser executado. Na Alemanha nazista, por exemplo... Mas não eram todos povos semitas? Sim. Por que o ódio é com o povo judeu? Começa com o judeu, mas depois todas as minorias são atingidas. Na Alemanha nazista,
Você pode observar, 6 milhões de judeus foram brutalmente assassinados pelo simples fato de serem judeus. Mas não foram só os judeus, homossexuais, ciganos, negros. Eles precisavam culpar alguém. Quem nós iremos culpar pela grande crise que a Alemanha estava atravessando naquela ocasião, depois de perder a guerra? Vamos culpá-los. Vamos extrair a sua riqueza e argumentar e usar a comunicação, que é uma ferramenta poderosíssima, para o mal. E cientificamente provar que essa raça é inferior e a nossa raça é superior. Então, o mal do antissemitismo, ele precisa ser combatido com argumentos, com realidade e com uma comunicação inversa. Assim como a comunicação é poderosa e pode salvar vidas, mas ela também pode ser destrutiva. Igual o rei Salomão ele escreve: Chaim vemavet beyad halashon. A vida e a morte estão na ponta da nossa língua. Existem líderes que, pela comunicação, fizeram história, abriram uma página de luz, e existem líderes que, pelo poder da comunicação, foram responsáveis por milhões de gerações que não existem hoje. Só te completar da frase que está na ponta da língua, não é só líderes. Hoje nós temos um poder que chama-se imprensa e comunicação e mídia. E hoje, mais do que nunca, podemos ver... Sim. Pego o exemplo do hospital da semana retrasada, que em 5 minutos se acusou Israel em bombardear um hospital e matar 500 pessoas. Em 5 minutos se conseguiu contar 500 mortos. Isso que Israel está até hoje, desde o dia 7, contando os mortos e ainda tem 40 desaparecidos. E a mídia foi toda em cima como se fosse um fato que é fornecido por um grupo terrorista e todo mundo bate palmas. Então, eu acho que a sua pergunta é muito pertinente, porque sempre se culpa. Quem é o culpado da situação que nós estamos passando? E isso é a diferença. Tem o rabino Jonathan Sachs, que fala muito bem isso, que quando você tem um problema, você pode, de duas formas, agir de duas formas. Ou você perguntar, o que eu fiz de errado para tentar corrigir? Ou você fala, ele que fez isso comigo, então eu vou atrás dele. Não importa por que o problema, que Então, essa diferença também de fé que nós temos, a gente sempre se questiona. A gente não culpa os outros. O que nós fizemos de errado? Isso já está agora com esse episódio tão triste de 7 de outubro. Estamos se questionando o que nós estamos fazendo de errado. Então, é um pouco disso que o judaísmo traz para todos nós e une todos nós. E além disso, nós sabemos, tanto no Brasil, nós temos muitos que, na verdade, na origem, vieram do judaísmo. Sim, principalmente no Brasil. Sim. Quando fugiram da Inquisição. E a pressa em se redimir não apareceu. A pressa de acusar Israel foi unânime. Mas depois que tudo foi comprovado, Avi, com imagens, com áudios, incontestavelmente, não houve a mesma pressa em se redimir e pedir desculpas pela acusação. Isso é antissemitismo. In a statement released today, scientists have announced that based on their research, they have concluded that God is a myth.
Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. No, I'm lost in your freedom. And this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring, he's roaring like a lion. He's roaring, he's roaring. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall.